Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Versículos de 1 a 3. Vejamos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Tua palavra há tantos anos atrás, escrita, registrada, nunca perdeu a força, porque é uma palavra viva, que sobreviveu a toda a perseguição, aos impérios, à maldade, mas está de pé. E hoje estamos falando do Senhor. Aquilo que o Senhor profetizou há 3.000 anos atrás. Podemos nos alegrar que vimos a completude da Tua palavra, Senhor Deus, se cumprir na nossa vida e em todo o planeta Terra. Eu te peço que Teu Espírito me ajude a explicar e explanar, a Deus, esta palavra no nome de Jesus. Eu daria um título a esta mensagem como O Jesus que se identifica comigo. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Houve uma quebra de comunhão. Foi muito grave o pecado. O pecado é muito grave para Deus, porque imagine que Deus é um Deus santo, puro, perfeito, e Ele não admite, Ele não convive, Ele não suporta, Ele não tolera nenhum pecado, nada. Alguém pode dizer, mas o pecado de Eva foi tão simples, comer uma árvore, uma fruta que não deveria. Ainda tem gente que diz que foi que comeu a maçã, mas não tinha maçã no texto. Mas Deus não tolera nada. Deus é justo, santo, puro. E a ofensa do pecado foi muito grave para Deus. E Deus, então, providenciou uma alternativa para aplacar esta ofensa grave. Apenas uma grave sentença sobre alguém que nunca tivesse pecado poderia aplacar o primeiro pecado. E Jesus, então, se submete a cumprir o plano de salvação. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem justo, esse pecado foi pago o preço. Jesus já se identifica conosco quando Ele olha para a criação perdida e diz, eu me ofereço por eles. Eu me ofereço por eles. Eu estarei no lugar deles. É muito grave, Senhor, muito grave aquilo que o Senhor passou por mim. Não pode passar despercebido. Eu não posso olhar para Jesus e enxergar em Jesus alguém comum, não. Jesus não é alguém comum. Jesus é Deus e Rei e Salvador da minha vida. Como Jesus pode, como Deus, melhor dizendo, pode exigir de um homem falho, pecador, impuro, um relacionamento com Ele que seja santo, puro e perfeito? Não tem como o homem se relacionar com Deus no mesmo parâmetro. Como Deus poderia exigir de mim, que sou sujeito às vaidades e aos desejos da carne, se Deus não tivesse se encarnado em Jesus,
não tivesse sofrido as tentações na carne, Deus não poderia exigir de mim e de você perfeição e santidade. Deus olhou para a humanidade e disse assim: se eu for apenas um Deus em espírito, eu não posso exigir que seres humanos de carne e osso sejam santos e perfeitos. E quando você escuta isso, santo e perfeito, talvez você esteja pensando: eu nunca vou conseguir ser santo e perfeito. Sozinho, não. Mas com Jesus, sim. Deus pode exigir que eu seja santo, perfeito e puro, porque Ele me deu a chave de acesso a ser santo, perfeito e puro, e está à disposição de qualquer um. Porque Deus encarnou, Ele se compadeceu de mim, e agora eu posso olhar para Jesus e ter empatia por Jesus, desejar Jesus, porque Ele sabe o que eu passo. Veja o que está escrito em Hebreus 4:14. Hebreus 4:14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se Deus não tivesse encarnado, como Ele poderia exigir que o homem resistisse ao pecado? Como Deus? Seria totalmente injusto. Seria faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus pode dizer assim: faça o que eu fiz. Jesus se identificou com a sua criação perdida. Você pode olhar para Jesus e dizer assim: nesse eu confio, porque Ele sabe o que eu passei. Jesus sabe o que eu passo. Jesus foi tentado como eu sou tentado. Jesus sofreu como eu sofro. Mas Jesus venceu, então eu também vou vencer. Jesus se identifica com você. Jesus se identifica com a sua criação, porque Ele passou, teve fome, Ele se cansou, Ele dormiu, Ele chorou, Ele sangrou, Ele suou. Tudo que você passou, Jesus passa. Jesus se identifica com a sua dor. Jesus identifica com a sua história. Jesus se identifica com todos os sentimentos humanos. Todos os sentimentos humanos você encontra em Jesus. Podemos olhar para Jesus e nos identificar com Ele. Nós podemos olhar para Jesus e dizer assim: existe uma identificação entre Ele e eu. Eu quero o que Jesus tem. Eu quero ser como Ele é. Quando você lê o texto, quando nós lemos o texto de Isaías, tem umas frases que, se a gente não para meditar em cada palavrinha do texto bíblico, e quando estiver lendo a Bíblia, não leia de qualquer maneira, porque o texto de Isaías 53 diz que Jesus foi rejeitado. Mas o texto não diz que Ele foi apenas rejeitado, você não leu apenas isso. O texto diz que Ele foi o mais rejeitado entre os homens. E eu queria falar desse sentimento tão difícil, o sentimento de rejeição. Se você passou por rejeição, se você foi rejeitado, se você sofreu na pele o que é ser rejeitado, saiba que Jesus foi mais rejeitado do que você. Você pode se identificar, você tem um sumo sacerdote que se compadece de você, porque Ele sofreu nele mesmo aquilo que você sofreu. Só que Jesus sofreu em uma escala infinitamente maior do que a sua. Quando você olhar para a sua rejeição, olhe para a rejeição de Jesus e diga: meu Deus, só Jesus para suportar o que suportou.
o Senhor foi o mais rejeitado dentre os homens. Você acha que foi rejeitado na sua família, na sua escola, no seu emprego? Jesus foi o mais rejeitado. Você gostaria desse título? Você conseguiria conviver com esse título? De ser a pessoa mais rejeitada de Serrinha? Pegaria bem no seu currículo? O mais rejeitado entre todos os homens? E quando Deus fala todos os homens, Deus conhece a natureza de todos os homens. Deus conhece a luta de cada um. Deus conhece a história de cada um. Deus conhece aonde você estava e como você está hoje. A rejeição é uma das armas mais diabólicas. Eu creio que a rejeição é algo que foi planejado na cabeça de Lúcifer lá no inferno. O que eu posso fazer para paralisar a obra-prima da criação de Deus? Aquilo que Deus amou e fez com todo cuidado, se relacionou pessoalmente no jardim. Como eu posso incutir nele o sentimento de rejeição? O sentimento de rejeição. Alguém que se sente rejeitado, talvez passe pela sua cabeça que ele é um erro do projeto de Deus na terra. Eu sou um erro. Meu nascimento foi um erro. Eu fui rejeitado desde o ventre. Ninguém me quis. Minha mãe me abandonou, jogou no lixo. Meu pai não quis. O sentimento de rejeição paralisa o ser humano. O sentimento de rejeição deixa o indivíduo com uma autoestima completamente distorcida de quem ele é para Deus. Jesus teve que passar por esse sentimento de rejeição para que você se identificasse com ele. Porque Deus sabia que todos nós, em algum momento, passamos por algum tipo de rejeição. Alguns conseguem superar isso, outros não. Alguns vão ficar com essas marcas até que Jesus entre e faça uma mudança completa dentro do seu ser. Satanás conseguiu fazer, se Satanás conseguir fazer alguém assimilar esse sentimento maligno de rejeição, a própria pessoa vai produzir a sua autodestruição por si só. Basta ele dar o start. Daí em diante, a mente humana começa a fabricar sentimentos, ideias de autodesvalorização, de angústia. E talvez nem Satanás mais atue, mas a própria mente humana agora já assume esse papel maligno. Inicia com ele e termina com a sua própria mente lhe subornando, lhe fazendo umas autossabotagem. A rejeição torna alguém inseguro. Tem grandes profissionais que poderiam estar despontando, fazendo coisas maravilhosas, mas de tão inseguro, porque sofreram tantas rejeições, paralisaram os seus planos. Jesus foi o mais rejeitado. Quando a gente fala isso, a gente não fala da boca para fora, a gente fala daquilo que a Bíblia deixou registrado. Jesus foi rejeitado pelo pai adotivo, por José. Ele queria mandar a mãe e o filho embora. Se Deus não intervisse, ele teria mandado. José não queria Jesus, não era filho dele? Mas Deus intervém nos rejeitados. Jesus foi rejeitado pela sua cidade, não tinha lugar para ele. Não foi achado lugar em Belém. O seu povo não quis, nem que ele não queria ver a cara de Jesus quando nascesse. Jesus foi rejeitado por Maria e seus irmãos. Não me jogue pedra antes de ler o texto. Marcos, capítulo, eu tenho que ler esse, né? Marcos 3, 21. Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus, parente aí era a mãe e os irmãos, pode botar os primos também, de Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. A mãe de Jesus, os irmãos dizem assim, Jesus pirou. Vamos pegar ele e levar para um lugar que trata de gente doido. Eu até entendo
a situação de Maria e dos irmãos de Jesus. Imagina que você tem um irmão mais velho aqui em Serrinha, de repente ele começa a ressuscitar morto, multiplicar pães e dizer que eu e o Pai somos um. Você diz, como? Você era da minha família, como é que agora tu é Deus? Jesus foi rejeitado por Maria, mas graças a Deus que Maria ficou até o fim, porque Jesus cura qualquer tipo de rejeição. Jesus foi rejeitado pelos judeus e religiosos. A religião não queria Jesus. Jesus atrapalhava os planos de manter as coisas como estavam. Jesus atrapalhava os planos dos religiosos, fariseus da época. Jesus sofreu a rejeição do Império Romano. O Império Romano, Jesus era uma pedra na paz daquela cidade. Estava tudo indo tão bem. Para que Jesus nasceu? Jesus foi rejeitado, Herodes mandou matar todo mundo, queria que a morte chegasse em Jesus antes do seu ministério. Herodes representava o Império Romano. Jesus foi rejeitado pelos seus amigos, por todos os seus amigos, exceto João, que ficou até o fim. E o pior, Jesus foi rejeitado pelos seus amigos mais íntimos, por Pedro. Aquele que ele botava tanta confiança de levar ao monte da transfiguração, e você vê o seu amigo mais íntimo lhe apunhalar pelas costas e se afastar de você no momento mais difícil. Quando você está vulnerável, preso, e alguém dizer, eu não conheço esse não. Longe de mim conhecê-lo. Jesus foi rejeitado por Deus. É estranho falar isso, né? Mas Jesus na cruz bradou, meu Pai, meu Deus, por que me desamparastes? Quando Jesus recebeu o pecado do mundo, Deus virou a cara para ele. Porque Deus não contempla pecado. Jesus se fez pecado para que o seu pecado estivesse sobre ele. E você hoje fosse declarado santo, puro e justo. Eu lhe confesso, quando eu fiz essa relação de rejeições, eu fiquei muito emocionado. Não chorei, porque às vezes eu sou difícil de chorar, mas deu vontade. Eu digo, meu Deus, eu nunca imaginei que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. E quando Deus fala, é porque é verdade. E se eu fuçasse, talvez ainda aparecesse mais rejeições. Agora você olha para a sua rejeição. Seu pai lhe rejeitou. Tem um irmão nosso aqui, que não está aqui, que ele disse que a mãe dele tentou abortá-lo. Sua mãe pode ter lhe rejeitado. Seu marido pode ter lhe rejeitado. Sua esposa pode ter lhe rejeitado. Seu filho pode ter rejeitado. Seus amigos de escola podem ter rejeitado. Seus parentes, seu patrão pode ter lhe rejeitado. De todas essas rejeições, ainda não se compara ao que Jesus foi rejeitado. Quando você olha para a sua vida, e quando você olha para a vida de Jesus, você diz, se Jesus foi o mais rejeitado, e hoje é rei, e venceu a morte, eu quero ele. Eu me identifico com esse sacerdote. Ele hoje é o meu sumo sacerdote. Eu me identifico com ele, porque o que ele passou, a minha rejeição diante da dele não é nada. Eu creio que quando a gente passa pela experiência que o outro está passando, a gente consegue sentir a dor do outro. Vou abrir um parêntese aqui, não era nem bom eu tirar um pouquinho da atenção, mas como dentista é bom ser paciente. Porque a gente passa o que o paciente está passando. Aí depois que a gente sabe o que o dentista faz na boca do outro, a gente se torna um dentista melhor, porque a gente olha o paciente como quem está do outro lado. Jesus se identificou com a sua criação. E ele foi o mais rejeitado, porque ele sabia que você também passaria por isso. Muitas vezes a rejeição deixa marcas tão profundas, principalmente nos relacionamentos conjugais.
Alguém que foi rejeitado uma ou duas vezes tem dificuldade, às vezes, em uma nova relação conjugal. Porque tem medo que uma nova rejeição parece que dói mais do que a segunda. Eu estava assistindo um filme ontem de uma menina que queria saber por que o pai a abandonou. E ela fez tudo para ir lá no México encontrar o pai. E quando ela chegou junto do pai, ela perguntou: por que você nos abandonou? Ele disse assim: porque você não foi planejada, eu nunca quis você. Ela atravessou o país para procurar o pai para ouvir isso. Ela foi rejeitada duplamente. Parece que a dor é maior ainda, né? A segunda rejeição é maior. Quando Pedro rejeita Jesus, essa talvez seja uma das partes mais incríveis de você andar com Jesus, conhecer quem é Jesus, amar Jesus e dizer assim: é alguém que eu preciso me inspirar o tempo todo. Pedro rejeitou Jesus, traiu Jesus, abandonou Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, o rejeitado, Deus, em corpo glorificado, procura o rejeitador. Eu digo: não é possível. Jesus não é desse mundo. O rejeitado procurar o rejeitador e estender a mão e fazer ainda um jantarzinho na praia. O rejeitado virar para o rejeitador e dizer: Pedro, tu me amas? Meu irmão, você vai ser curado da rejeição no dia que você estender a mão para o rejeitador. Não tem tarefa fácil no Evangelho. Mas quando você se identificar com o rejeitador, como Jesus se identificou com o dele, você vai dizer: eu estou curado da minha rejeição. Jesus me curou. Eu entendi o que ele passou. E entendi que ele superou. E ele é tão grande que ele pode olhar agora nos olhos do rejeitador e estender a mão. Você seria capaz de fazer isso? Você teria essa ideia? A mente humana não escreveu a Bíblia. Foi a mente de Deus. Ninguém pensaria nisso. Porque no filme só queria era a vingança. Você rejeitou, eu vou lhe rejeitar também. Jesus, só Ele pode curar as mazelas dessa vida. Só quando a gente olha para Jesus, a gente olha para o homem Jesus, e diz: como alguém conseguiu fazer o que ele fez? E quando Jesus diz que o outro Consolador, ele está dizendo assim: eu sou um Consolador, e vou te mandar o outro Consolador, que está dentro da Trindade, eu e meu Pai e o Espírito Santo, e ele habita em você, e você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Meu irmão, Deus não quer que você tenha sentimento de rejeição dentro de você. Deus quer que você seja livre, se sinta amado, filho do Deus Altíssimo, capaz de olhar nos olhos do quem te rejeitou, seja seu pai, sua mãe, seu marido. É o que eu estou falando, que você vai voltar a relacionamento conjugal, mas você olhar como ser humano e dizer assim: olha, eu estou curada, eu estou curado. Jesus passou a algo pior do que eu passei, e Ele é mais do que suficiente para mim. E eu não preciso de nada nem de ninguém para ser completo. Jesus nunca vai jogar ninguém fora. Somente pessoas doentes rejeitam outras pessoas. Quando alguém rejeita outro, ele é um doente. Ele é doente de soberba. A soberba está tão impregnada na sua vida que ele rejeita outro, talvez porque não gostou. E rejeição não precisa ter motivo, não. Ou por questão de orgulho, rejeita porque se sente, talvez, melhor do que o outro. Mas é doença. Orgulho é doença, soberba é doença.
E talvez uma das causas de rejeição mais presente nas pessoas é a insegurança. A gente vê muito isso nas empresas. Quando um funcionário é rejeitado por outro, porque ele tem insegurança do outro tomar o lugar dele. E aí ele começa a isolar, não convida, não passa informação, porque ele não sabe quem ele é. E quando você anda com Jesus, você sabe quem você é. Você sabe que você não é filho bastardo, você tem pai. Você tem nome e sobrenome. Você tem um DNA do céu. Você não anda sozinho e perdido nessa vida. Você não é um menino abandonado, rejeitado por pai e mãe, que, para se defender, muitas vezes na favela, se tatua todo. Como o pastor Anderson Silva se tatuou para se tornar agressivo, para que ninguém chegasse junto dele, porque já que ele não tinha pai, quem é que ia defendê-lo? A feiura dele. Foi a única coisa que ele encontrou de válvula de escape para a sua rejeição paterna. Jesus se identificou com a sua dor. Saiba que você, como mulher, se foi rejeitada, Jesus tem uma noiva que nunca rejeitará. Jesus, está escrito isso em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus é vacinado por rejeição, porque ele foi o mais rejeitado. Ele sabe a dor da rejeição. Então, ele jamais rejeitará alguém que vá até ele. Deus sabia que pais iriam rejeitar filhos. E Deus disse assim: eu vou formar uma família só com adotados. Eu só tenho um filho, mas a minha família será feita de filhos adotados para que ninguém seja rejeitado no planeta Terra. Ninguém tenha uma carteira de identidade sem o nome do Pai. O seu nome, o nome do Deus Altíssimo está na sua identidade lá no céu. Esse é meu filho. Eu morri por ele, o resgatei, e ninguém vai tomar da minha mão. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender e a compreender que a nossa missão aqui é de falar aquilo que Jesus nos mandou. Tem solução para o planeta Terra. Todas as mazelas da sua carreira de vida têm em Jesus a solução. Busque a Ele, se relacione com Ele e seja mais do que vencedor. Amém? Vamos louvar.